Oi, tudo bem? Meu nome é Thales e depois de 6 meses longe aqui do canal, estou voltando a gravar meus vídeos e hoje a minha intenção é falar sobre uma das perguntas que eu recebi lá quando eu fiz o processo de financiamento coletivo para poder participar de uma imersão sobre comunicação não violenta. Eu ofereci diversas recompensas e uma delas foi responder perguntas em vídeo a partir de coisas sobre CNV, comunicação não violenta, ou escrita. E uma das perguntas que eu recebi, que foi da Sônia, como eu posso saber ou checar se a minha fala está sendo violenta? Essa é uma pergunta muito boa, na verdade, porque às vezes a gente não percebe o que significa ser violento, ou às vezes a gente não entende o que é violência. Parece que a nossa única referência para a ideia de violência é aquela que a gente vê nos filmes, de tiro e soco ou xingamentos e agressões mais evidentes. Mas a violência, às vezes, ela acontece de uma forma muito sutil no nosso dia a dia que a gente nem percebe que a gente está, de fato, perpetuando um comportamento que vai causar mal a outras pessoas ou que vai ajudar pessoas a sofrerem. Até estranho falar em ajudar pessoas a sofrerem, mas é um pouco isso, assim. A gente tem uma série de comportamentos que muitas vezes são ensinados e repassados e a gente nem para pensar no efeito que esses comportamentos têm sobre outras pessoas. Então, a primeira coisa é entender o que é violência. E eu entendo violência como colocar uma pessoa num lugar em que ela não deseja estar, seja esse lugar psicológico, emocional ou físico. Então, eu posso dar um soco numa pessoa, isso vai colocar ela num lugar de dor, que provavelmente não é um lugar que ela deseja estar. É possível que ela peça e consinta em receber um soco, eventualmente. Por exemplo, se ela participa de uma luta livre ou de boxe. Nesse caso, uma luta de boxe em que as duas pessoas estão escolhendo estarem no ringue trocando socos não é uma situação de violência. Ela é uma situação de agressão, ela é uma situação de machucado, ela pode ser uma situação de várias coisas, mas não é violência. Tá, mas se eu não tô xingando a pessoa, como é que eu vou saber se a minha fala tá sendo violenta ou não? Bom, eu uso alguns parâmetros para me ajudar a pensar sobre isso, e o primeiro deles é se eu estou usando um julgamento moralizador. Porque o que acontece? A gente está sempre julgando. O tempo inteiro a gente está fazendo julgamentos que vão avaliar como é que uma situação se parece pra gente. E a gente pode fazer julgamentos baseados em valores, ou seja, em coisas que são importantes pra gente, que são aquele tipo de julgamento que diz se eu gosto de algo, ou se eu acho que eu preciso de alguma coisa, ou se eu valorizo determinada coisa. Mas existe uma outra categoria de julgamentos que são os julgamentos moralizadores. E esses julgamentos, eles normalmente vão dizer se algo é certo ou errado, se algo é bom ou ruim, se algo deveria ou não deveria acontecer. E esse tipo de julgamento, ele cria duas posições opostas, uma boa e uma ruim, uma positiva e uma negativa. E é o tipo de julgamento que divide as pessoas num pensamento binário, em que se a coisa é boa, logo ela é certa, logo ela é o que deveria ser feito. E isso reflete em como a gente pensa uma série de questões sociais, como, por exemplo, a diferença entre ser homem ou mulher. É uma coisa que a gente acumula o bom, certo e deveria no masculino. E a gente coloca outras coisas também, como força, inteligência, racionalidade, em oposição à fraqueza ou vulnerabilidade e emoção. Esse tipo de raciocínio, ele divide as pessoas, porque para uma coisa ser boa, necessariamente outras precisam ser ruins. E quando a gente sugere que alguém está sendo ruim, esse não é um lugar interessante de existir e frequentemente é um lugar que gera sofrimento. O que a gente às vezes não observa é que quando eu digo, por exemplo, nossa, essa tua atuação foi muito boa, eu também estou colocando essa pessoa num lugar em que ela vai provavelmente se sentir compelida a tentar alcançar de novo e de novo esse lugar de corresponder ao bom, corresponder ao certo. E isso também gera uma ansiedade, uma dificuldade que eventualmente vira sofrimento. Logo, eu considero isso um comportamento violento. Além desses julgamentos moralizadores, existe também uma outra categoria de pensamento que é muito fácil de virar uma violência, porque coloca as pessoas
em uma caixa que é impossível de corresponder 100%, que é quando a gente qualifica uma pessoa a partir de uma característica, ou seja, a gente reduz a complexidade humana a um dado ou a um elemento dessa pessoa. Aí eu falo, o japonês, o alemão, o negro, o homem, a mulher, e nesse processo a gente elimina toda a complexidade que a pessoa usualmente vai apresentar e considera ela como um estereótipo. E nesse estereótipo, que ela evidentemente não vai corresponder 100%, porque qualquer estereótipo é um recorte de um dado, sem considerar a infinitude de outras coisas que as pessoas podem viver, ele vai fazer com que a pessoa saia reta, ou vazia, ou pouco profunda, rasa. E nesse processo, a gente está reduzindo o que a pessoa oferece, o que a pessoa pode ser de fato. Então, uma boa maneira de checar se a gente está sendo violento ou não quando a gente fala é observar se a gente está fazendo algum tipo de julgamento moralizador, se eu estou dizendo que uma coisa é boa ou ruim, se eu estou dizendo que uma coisa é certa ou errada, se eu estou dizendo que uma coisa deveria ser assim ou não deveria ser de uma dada forma, e se eu estou generalizando a partir de algum elemento ou de alguma característica perceptível, ou mesmo inventada, o que às vezes é ainda pior. Tem também uma outra forma de avaliar, que é perguntando para as pessoas com as quais a gente conversa como aquilo que a gente está falando chega até essas pessoas. Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa que é uma piada ou um apelidinho engraçado e no final das contas isso gera um constrangimento para a pessoa. Esse tipo de coisa é algo que a gente só descobre efetivamente ouvindo o outro. E para isso a gente precisa descer um pouco do cavalo da certeza e assumir a vulnerabilidade de talvez estar fazendo mal a alguém sem nem perceber. No final das contas, não vai existir um manual que vai dizer sempre quando a gente está sendo violento ou não. Existem essas pistas que a gente pode seguir, mas é muito mais complexo do que isso. Não ser violento ou não causar mal para as outras pessoas envolve uma consciência e uma presença constante para que a gente esteja atento e tente, tanto quanto possível, evitar esse tipo de situação. Mas uma coisa é certa, a gente não vai conseguir evitar o tempo inteiro. A humanidade é completamente falha e a gente vai tropeçar, a gente vai errar e a gente vai, de novo e de novo, cometer violências com as pessoas. O que me parece importante nesse caso é que a gente tenha sempre em vista a tentativa de voltar e reparar os danos que a gente causar, porque a gente está aprendendo e a gente não vai ter a resposta para tudo e tá tudo bem. A gente pode ser violento hoje e aí voltar e tentar cuidar da relação e tentar reparar e tentar fazer melhor na próxima e seguir aprendendo, conquanto a gente tenha essa intenção de cada vez conectar melhor, cada vez ter mais compaixão, cada vez ter uma relação de maior qualidade. Isso é um pouco do que eu entendo de como é que a gente pode checar se está sendo violento ou não na nossa fala e mesmo na nossa ação. Eu vou continuar gravando vídeos agora sobre comunicação não violenta, eu tenho outras perguntas que eu recebi nesse processo do financiamento coletivo e tem outros materiais que eu quero começar a gravar. Então, para continuar recebendo as coisas, aquele rolê, assina o canal, deixa um comentário, porque parte da ideia de gravar vídeos é justamente estar em contato com quem assiste. E bora continuar conversando, bora continuar junto. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.